o pessoal vai entrar. Hoje nós vamos trabalhar o tema Direitos Humanos e Meio Ambiente, a questão hídrica, os assentamentos de reforma agrária, com o professor que vai nos assessorar, o nosso companheiro Hugo Bellarmino. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba. E a assessora, a nossa companheira Caroline Brizola, do Observatório Nacional de Direitos Humanos. Depois eles podem se apresentar melhor. Nós temos geralmente variado também, né? Mas com cerca de 20, 25 minutos para a exposição. Depois a gente abre para as perguntas, acréscimo, dúvidas. E aí retorno novamente para os assessores. Podemos começar com você, Carolina? Adriana, você tem mais alguma coisa para falar inicialmente? Não, pode mandar, pode tocar. Então, tá bom. A palavra é com você, Carolina. Seja muito bem-vinda. Nós já agradecemos desde o início a sua presença e a sua colaboração conosco nesta manhã. Muito obrigada. Tá bem, obrigada, Fátima. Muito obrigada a todos, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu sou advogada, eu trabalho há uns 4 anos com saneamento básico, sou parte do ONDAS, que é o Observatório Nacional de Direito Humano à Água e Saneamento, e da Câmara Técnica de Saneamento Rural da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, sobre direito humano à água, relação com assentamentos, acho que queria começar falando um pouquinho do contexto que a gente está vivendo, né? Que desde o golpe a gente está passando por um direcionamento das políticas públicas para a água, para saneamento, para privatização, para entender que o mercado vai resolver tudo, uma perspectiva de lucro mesmo, e de tirar a responsabilidade do Estado. E isso, para mim, é uma coisa estranha de pensar, né? Porque é muito interessante a gente pensar que, em algum momento, lá atrás, alguém decidiu colocar uma cerquinha numa nascente de água e falar que aquilo ali era privado, que aquilo lá já não era um bem comum, não era um bem da terra, era um bem de uma pessoa só. E daí, de lá para cá, a gente vê tantos e tantos conflitos em torno da terra, em torno da água, porque em algum momento foi feita a decisão dos nossos antepassados, extremamente não natural, de que a terra, de que a água, ela era um bem privado, na verdade, né? E acho que aí é sempre interessante citar uma fala de um professor da UFMG, que é o Apolo Eringe, que ele fala que a gente devia chamar o Brasil, na verdade, de República Hidrográfica do Brasil, porque onde flui a água é onde flui a vida. É um bem essencial, completamente, né? Um bem mais primário para que a gente possa ter e produzir vida. E eu vou, antes de passar para os conceitos mais específicos do direito humano à água, eu queria fazer colocar alguns princípios aqui, colocar algumas questões que é sobre o saneamento básico, né? Que eu já falei em algumas vezes aqui. O saneamento básico é um conjunto de serviços públicos, segundo a Lei 11.445 de 2010, e ele é composto por abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, ou seja, o manejo das águas da chuva. Eu vou focar aqui na apresentação no abastecimento da água potável, que é o primeiro componente que a gente falou, e que acho que ele é o mais pertinente para a nossa discussão daqui hoje. Sobre o abastecimento de água potável, a gente tem um retrato de que quase 60%, 59,6%, está faltando 0,4% ali para bater os 60%,
das pessoas que vivem em áreas rurais, elas não têm abastecimento de água, elas têm o déficit de abastecimento de água. O déficit, ele é calculado tanto por pessoas que não têm acesso nenhum à água, não têm um acesso garantido no dia a dia de água, tanto por pessoas que têm um atendimento de abastecimento inadequado. Então, nesse sentido, é interessante a gente pensar assim, que existe esse déficit enorme das áreas rurais, mas ele está nas grandes propriedades, ele está nas grandes fazendas, ele está nas grandes indústrias que ficam nas áreas rurais? Não. Ele está na grande maioria do povo trabalhador que compõe a ruralidade, que está ali tocando o seu trabalho de pesca, de agricultura, seja lá qual for, que depende da terra e precisa da água para produzir vida, produzir alimento, retirar da terra, da água, o seu sustento. Então, essas são as pessoas que representam, na verdade, esses 60%. Não são as grandes fazendas, não são as pessoas mais abastadas que estão ali no meio rural. E a gente tem um dos instrumentos mais importantes, acho, hoje, para falar no direito humano à água no Brasil, para entender os conflitos que vêm disso, é o Programa Nacional de Saneamento Rural, que foi feito em conjunto com vários movimentos sociais, tocado pela faculdade da UFMG, que ele fala um pouco disso, assim, ele dá o déficit de abastecimento de água, dá gênero, dá raça, identifica a renda, então identifica a escolaridade. Então a gente tem que pensar nesses sérios fatores de desigualdade que eles compõem o déficit, né? Que eles mostram quem são as pessoas que são realmente afetadas pela falta da água. E aí é uma coisa que eu acho que é interessante de destacar também, é que o abastecimento de água nas áreas rurais, ele não é convencional, né? Ele não... Nas áreas urbanas, a gente vê que são o abastecimento, a água chega nas casas através de sistemas, então, de tubulações, de sistemas complexos, de encanamento e tudo mais. Nas áreas rurais é diferente, porque, primeiro, não tem uma coisa que os economistas chamam de economia de escala, que é demanda o suficiente ou aglomeração o suficiente para que seja viável instalar esses sistemas, e também por características geográficas mesmo. Então, dificuldades mesmo de instalar esses sistemas, ou às vezes impossibilidade de instalar os sistemas nessas áreas rurais. Então, o abastecimento de água ele acaba se dando de outras formas. Então, ele é feito através de poços ou nascentes de água que precisam de algum tratamento, mas que, que elas não têm uma contaminação, elas são com algum tratamento, elas podem ser utilizadas por cisternas de captação de água da chuva, por caixas de água abastecidas por carros-pipas ou chafariz. Então, a gente tem esses sistemas que a gente chama de sistemas individuais, né? Ou melhor, não coletivos, que são diferentes do que normalmente a política pública de abastecimento de água ela é pensada geralmente para o urbano, e daí o rural fica meio esquecido mesmo, e acaba sendo tocado com uma dose grande de improviso, assim. Então, acho que uma coisa importante de falar é que a grande maioria da população rural, pelos estudos que a gente tem acesso, não tem outorga da água. E normalmente, assim, quando alguém divide uma nascente com um vizinho ou tem que se locomover muito para
buscar água para ter abastecimento da casa, da família, acaba achando que seria melhor ter uma outorga, né? Mas a gente vê que na situação em que essa outorga da água ela é dada, a gente acaba responsabilizando muito o cidadão, o usuário, fazendo com que ele seja totalmente responsável pela gestão da água e tirando totalmente essa responsabilidade do Estado. Então, se cria uma enorme quantidade de deveres para o usuário, para a pessoa, e o Estado fica ali sem garantir segurança, sem garantir qualidade, sem garantir nada. Então, acaba causando conflitos. Então, é importante a gente ter um investimento assim nessas soluções, seja de cisterna, seja de poço, mas que sejam coletivas, que tenham a presença do Estado e que sejam incentivadas de alguma forma, que o cidadão não fique ele sozinho responsável por garantir algo tão essencial para a vida e para a produção de vida, né? E acho que aí é importantíssimo, é uma coisa que a gente tem aquele dado de que 70% da água que é gasta no Brasil, ela é gasta pela agricultura. Mas que tipo de agricultura, né, que está gastando tudo isso de água? É a agricultura familiar? É a agricultura da pessoa que está ali produzindo de forma responsável? Ou é aquela agricultura que tem uma visão totalmente exploratória da terra? E agora passando assim para questões mais formais, assim, do direito positivado, assim, do direito que está lá nas nossas leis, eu queria falar um pouquinho que a água, ela, apesar de não estar tida na nossa Constituição Federal como um direito fundamental, a gente pode depreender ela lá e lendo ali nas entrelinhas de que ela é sim um direito social fundamental tido na nossa Constituição, porque o artigo 6º, quando ele vai falar dos direitos sociais, ele vai falar da saúde, ele vai falar da alimentação e da moradia. Sobre a alimentação, a água é um alimento, a água é o alimento mais básico, né? Ela é reconhecida como tal, assim, e ela não existe ser humano que viva sem água. Então, se a gente está falando de alimentação, a gente também está falando de água. Moradia digna, ela pressupõe também o acesso decente, seguro e, e ali, eu posso dizer, perene a água. E quando a gente fala da saúde como direito social, a gente também tem que entender que a água está ali interligada, é impossível numa ligação umbilical mesmo, né? Porque a gente acabou de viver uma pandemia e uma coisa muito absurda que, infelizmente, a gente via que uma das diretrizes da Organização Mundial da Saúde era precisa lavar suas mãos, você precisa fazer a higiene adequada, mas a gente, ao mesmo tempo em que a gente via essas diretrizes, a gente via milhares de pessoas sem acesso decente à água, sem poder fazer a higiene adequada, né? Então, a ligação entre saúde e água, ela é totalmente essencial. Assim, a gente precisa pensar nessas duas coisas de uma forma conjunta, porque a gente vê que em lugares que não tem água adequada, água com qualidade adequada, a gente tem maiores questões de saúde, né? Maiores problemas de saúde. Agora falando um pouquinho. E também na Constituição a gente tem o artigo 225, que ele fala que todos têm direito a um bem ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, aí, quando a gente fala de meio ambiente, a gente também está falando da relação com a terra, com a água, e da necessidade de ter sustentabilidade nessa relação, né? Agora eu queria falar um pouquinho especificamente sobre o direito humano à água, falar de duas coisas, dos critérios e dos princípios. Primeiro, sobre os critérios,
do direito humano à água para ver que são os critérios que a gente aplica para ver se o direito humano ele realmente está adequado, né? Então, o primeiro é a disponibilidade, e a disponibilidade ela se refere à quantidade, a verificar se a quantidade que a pessoa, a família tem de água potável disponível, tanto para uso doméstico quanto para pessoal, ela é adequada. Isso é responsabilidade do Estado, a OMS dá algumas diretrizes, orientações gerais, mas o Estado é que tem que ver, de acordo com as peculiaridades regionais, de demanda, para que aquela família usa água, quantas pessoas tem ali, qual que é a quantidade adequada e garantir que aquelas pessoas vão ter o acesso devido a isso. A gente também tem um outro critério que é a acessibilidade física. Então, esse critério é que a água ela tem que estar acessível no domicílio ou numa vizinhança imediata, e também em lugares que a pessoa passe muito tempo do seu dia, como local de trabalho, escolas, centro de saúde e tudo mais. E nos casos em que a água não esteja acessível nas casas por algum motivo, o caminho para buscar água ela tem que ser seguro para todos os usuários. E aí, acho que voltando numa questão, enfatizando uma questão de gênero, normalmente quem faz essa jornada pela água, vai buscar água, são as mulheres, né? Então, uma coisa que foi enfatizada tanto no Programa Nacional de Saneamento Rural quanto nos relatórios da ONU sobre a água foi sobre denúncias de violência nesse tempo de ir buscar água para a família, violência contra a mulher. Então, um dos critérios, quando a gente fala de acessibilidade física, a gente tem que garantir a segurança do indivíduo nesse caminho pela água. Outro critério é a qualidade, então a água utilizada pelas famílias e indivíduos tem que ter a qualidade suficiente para proteger a sua saúde. Então, também papel da água, do Estado, das organizações de saúde, garantir que não estejam aí substâncias que sejam potencialmente prejudiciais para a vida, né? E estar vigilante para a poluição da água por meio de agricultura, indústria, águas residuais ou até mesmo despejo de esgoto ou resíduos sólidos na água. Outro critério também é a acessibilidade econômica, então a pessoa tem que ter, a família, ela tem que ter a possibilidade de ter água, de pagar pela água, de consumir a água. Então, a gente tem um último relatório, acho, da ONU, junto com economistas, considerando famílias, situações de vários lugares do mundo, diz que os gastos com água, elas não podem, de forma alguma, ultrapassar 6% da renda de cada família. Então, se a pessoa gasta mais do que isso, a gente não pode considerar que aquele direito humano à água está sendo garantido, porque além do gasto com a água, a pessoa tem que gastar com comida, às vezes com transporte, com moradia, às vezes com aluguel, alguma reforma. Então, a gente tem que considerar esse universo de gastos que compõe, né, a economia doméstica para entender que os gastos com a água não podem passar de 6%. E outro critério também é a aceitabilidade, que a água deve ter cor, odor, sabor aceitáveis, porque às vezes a água tem até a qualidade que é necessária, mas ela aparece com um cheiro forte ou uma cor meio marrom, não sei. E isso também é um critério. Se a gente não vê isso atingido, então significa que o direito humano à água também não tá ali presente em sua totalidade. Agora, para falar um pouquinho dos princípios do direito humano à água, o que é essencial ser seguido para ver esse direito respeitado, o primeiro deles que a gente fala é da não discriminação e da igualdade substantiva.
Então, os estados têm que tomar, os estados, o país tem que tomar as medidas necessárias para garantir a igualdade material, né? Então, tem que prevenir a discriminação tanto nas políticas, nas leis, como na prática. Então, alcançar a igualdade não significa que todo mundo vai ser tratado da mesma forma, mas que em algumas situações, algumas pessoas têm que ter medidas afirmativas, têm que ter um favorecimento no acesso, porque as circunstâncias sociais, econômicas, culturais dificultam que aquelas pessoas tenham acesso devido à água, e aí o Estado tem que agir para garantir que isso seja sanado, para garantir uma igualdade material para as pessoas. O outro princípio é a participação. Então, a participação tem que ser ativa, livre e significativa na gestão dos direitos humanos à água. Então, as pessoas têm que ter a oportunidade de participar da escolha do tipo do serviço, do modelo que vai ser feita a gestão. E isso tem que garantir que as pessoas possam expressar as suas divergências, as suas opiniões de forma livre e de forma igualitária, porque no fim da minha apresentação eu vou falar um pouquinho dos comitês de bacias hidrográficas. E, infelizmente, nesse comitê é muito comum que a gente veja que os representantes do agronegócio, da indústria, eles estão ali com uma enorme influência em detrimento da população que faz o uso da água para sobreviver. O outro princípio é o acesso à informação, então a participação na tomada de decisão em relação ao tipo de serviço, ela só pode ser realmente efetiva se tiver acesso à informação suficiente e precisa sobre o serviço. Então, como é que a gente vai participar, né, fazer essa participação democrática, opinar sobre a gestão da água, se a gente não tem a informação sobre custos, sobre sustentabilidade, sobre qualidade. Então, o acesso à informação é totalmente essencial para a realização do direito humano à água. Outro princípio também é a responsabilização. Então, os estados eles têm a obrigação de realizar os direitos humanos à água e eles precisam ser responsabilizados por isso. E para que isso aconteça, é essencial que ocorra um monitoramento. Então, tem que ter alguma espécie de vigilância sobre a prestação de serviços, sobre como a água chega na casa de cada indivíduo. Então, nos casos em que isso é feito por concessionária, por prestador privado, tem que ter uma vigilância ainda maior para garantir que os padrões de acesso à água estão sendo adequados. E mesmo nos casos em que é o Estado que faz com que isso ocorra ou com que ele apoia as soluções não coletivas que a gente falou, tem que ter uma vigilância para garantir que a qualidade, a quantidade, a aceitabilidade, elas estão adequadas. Também tem o princípio da sustentabilidade, que fala da relação com o direito humano à água. Ela tem que ser sustentável, ela tem que ser mantida de tal forma que não haja falhas e retrocessos, né? Então, os serviços eles têm que ser confiáveis, eles têm que ser continuadamente funcionais. Acho que um princípio de direito humano geral que é importante trazer aqui, mesmo que ele não seja específico do direito humano à água, é a da não retroatividade. Então, se você tem um direito à água garantido na sua casa, e alguma fatalidade, alguma briga ali comunitária, alguma disputa socioambiental com a indústria, faz com que aquele seu poço, aquela sua nascente que antes estava garantido, ela não seja mais possível que você faça o acesso dela, está ferindo o princípio da não retroatividade, porque basicamente aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente teve em termos de direito, ele não pode ser retomado, retirado de nós. Então, esse é um princípio muito importante quando a gente está falando dos conflitos pela água.
Passando essa visão mais geral, né, do direito humano à água nas áreas rurais, de como ele é tratado tanto na nossa legislação quanto em termos de direitos humanos internacionais, eu queria falar um pouco, é, por fim, dos mecanismos que a gente tem para tentar garantir, né, que o direito à água ele esteja ali presente. Então, a gente tem no Brasil a Lei 9433 de 2007, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. E essa é uma lei interessante, assim, que ela tem uma redação que ela valoriza muito a participação. Então, quando a gente compara com outros países da América Latina, nossa legislação ela é bem avançada nos termos de gestão democrática da água. E uma das previsões que a lei faz é do Comitê de Bacias Hidrográficas. As bacias hidrográficas, só para fazer, deixar todo mundo assim na, no mesmo padrão, é uma região que compreende diversos cursos da água que eles vão convergir para um rio principal. E esse rio principal ele tem as águas despejadas por uma única foz, é, e parte da água da chuva que vai cair nessa região, ela vai escoar para os leitos do rio, e a outra parcela volta para a atmosfera, para evaporação e para formação de chuva, ou ainda vai para o subsolo para formar os aquíferos. Então, a bacia hidrográfica é um grande sistema que ele é social, ele é econômico, ambiental e é territorial, que abrange uma diversidade de culturas, de modos de vida, de modos de trabalho. E essa lei que eu citei, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela prevê os comitês de bacias hidrográficas, que eles reúnem representantes dos usuários da água, então o cidadão, representantes da sociedade civil, então tanto associações, fundações, movimentos sociais, e do governo. A sociedade civil também inclui empresas, indústria e tudo mais, e do governo. Os comitês, eles têm que discutir e deliberar democraticamente sobre os diversos interesses sobre os usos da água. Então, o comitê, ele pode e deve receber e encaminhar denúncias de conflitos ambientais. Ele também é responsável pela elaboração do plano de recursos hídricos daquela bacia. Então, esse plano, ele diz respeito sobre como é que vai se dar o uso da água e vai reunir decisões estratégicas para a gestão da água. Esse comitê é muito interessante que as pessoas tenham ciência e possam participar dele, porque ele é ali na região, talvez o, a medida institucional mais imediata e talvez até mais eficiente para tratar dessa questão, porque às vezes a gente vê que nos conflitos pela água as pessoas pensam em procurar o INCRA, o IBAMA, mas a entidade institucional que realmente vai ter uma gerência sobre a água são os comitês de bacias hidrográficas, e a população pode e deve participar, porque acaba que, às vezes, as discussões elas são muito desiguais nesses comitês, porque o agronegócio está lá em peso, as indústrias estão lá em peso, e a população, às vezes, não consegue ter tanta voz. Outro meio também de denunciar eventuais conflitos ou violações do direito humano à água são as agências reguladoras. Então, às vezes, tem uma agência reguladora de água em estado, em município, é, e as agências reguladoras elas também têm um sistema de ouvidoria, elas podem receber denúncias sobre violações. E, além disso, acho que essa é uma parte importante de enfatizar, a gente tem entidades da sociedade civil, movimentos sociais que estão se dedicando a, o direito humano à água. Então, essa noção, né, de coletividade ela é muito importante. E aí, tanto o próprio MST, junto o MAB, a ABRA, o ONDAS, que eu faço parte também, tem uma atuação nacional, e é comum a gente receber denúncias sobre
comunidades quilombolas, aldeias indígenas que estão sofrendo ali violações ao direito humano à água. E acho que, enfim, a minha apresentação que eu tinha preparado era mais ou menos isso mesmo. Acho que é muito importante que a gente retome, né, uma relação com a terra e com a água que seja mais sustentável, que seja mais natural. Acho que a gente tem muito a aprender com as comunidades tradicionais sobre o uso, a exploração da água, da terra, porque a gente está caminhando para um lugar um lugar de escassez mesmo, né? Faz mais de 5 anos que a precipitação no Brasil ela é pelo menos 30% a menos do que o esperado. Então a gente já está indo para um lugar, para um futuro de escassez, para um momento de escassez. E infelizmente a gente sabe que a falta, a escassez, ela não é dividida de forma igualitária. Então acaba pesando mais para o trabalhador, para a pessoa que depende do meio ambiente, da água, do rio, para tirar dali seu sustento. Enquanto as grandes propriedades, elas dão o seu jeito, elas têm seus armazenamentos. E acho que, em suma, é isso, sim. E eu fico aí totalmente à disposição para discutir com vocês. E também vou deixar meu e-mail aqui para caso vocês queiram conversar depois. E é isso. Obrigada pelo convite, gente. Nós que agradecemos, Caroline, muitíssimo obrigada. E passamos para o companheiro Hugo Bellarmino. Desculpa, Fátima, desculpa, Hugo. Só ia pedir para a Caroline passar, por gentileza. Ela ficou como anfitriã, e aí eu ia pedir para ela passar para você, e você faz o Hugo ser co-anfitrião. Estou falando isso porque eu não sei como funciona o Zoom, e eu vou sair agora, que eu tenho uma reunião, aí eu não sei como vai ficar. Precisaria garantir que fique com alguém que vai ficar até o final. Tá bem, eu vou ver aqui. Só um minutinho. Mas, enquanto isso, pode ir tocando aí, Fátima, desculpa. Oi. Seja bem-vindo, Hugo, à nossa aula. Nós já estamos aqui na 8ª aula. E seja muito bem-vindo. Vocês me escutam bem? Não sei se você estava no início, quando eu falei... Eu não tinha visto você na sala. Quando eu falei que a gente, primeiro os monitores, os assessores falam em torno de 20, 25 minutos, depois a gente abre para perguntas, acréscimos, para participação da companheirada, e depois a gente retorna para as respostas, para complemento dos assessores. Tudo bem? A gente estava te escutando bem quando você perguntou. Obrigada. Não, tranquilo. Na verdade, eu entrei na sala e estava com dificuldade na câmera. Então, eu fiquei escutando, mas com dificuldade de abrir a câmera, e depois eu consegui organizar com fone de ouvido e tal. Mas eu acompanhei bem. Acredito que eu não tenha perdido nenhuma parte da fala da Caroline, né? Caroline Brizola, né? E já aproveitar para parabenizá-la também pela apresentação e dizer também da minha satisfação de poder estar aqui com vocês, trazendo, né, algumas inquietações, algumas questões. Como a gente sempre fala na praxe, né, a gente, quando fica para falar em segundo lugar ou em terceiro lugar na mesa, algumas coisas que a gente planeja de falar já estão contempladas na fala, o que é normal, e eu acho que é bacana, porque a gente pode estabelecer também um diálogo complementar entre a fala anterior, ainda que tenha algumas questões que vai ser interessante, eu acho, que debater, exatamente porque eu tenho talvez menos contato diretamente com a temática do direito à água do que a Caroline, e, na verdade, o tema me veio por conta dos trabalhos na assessoria jurídica popular, na atuação na assessoria junto ao MAB aqui na Paraíba, mas também junto ao MST, CPT, enfim. E, de alguma maneira, a minha tese de doutorado ela acabou caminhando um pouco para os debates sobre conflitos hídricos, né?
Então, vai ser uma apresentação. Eu até fiz um roteirinho que, se vocês quiserem, eu posso compartilhar também. Não sei se vocês preferem, mas que tenta apresentar um pouco essas questões. Antes de tudo, eu falei tudo isso só para dizer, né? Enfim, como que eu estou pensando mais ou menos essa fala, mas queria agradecer o convite, né, da companheirada do MST, da Abra, em especial o Gabriel, que estabeleceu esse contato, e dizer, assim, dessa importância, né, desse momento que a gente está vivenciando, de poder estar aproveitando os espaços também virtuais para a gente estabelecer contatos. Eu estou aqui na Paraíba, estou aqui em João Pessoa, sou professor aqui da UFPB do curso de Direito, do Departamento de Ciências Jurídicas, né, que é um curso de direito mais novo, mais jovenzinho dentro da UFPB, e é um curso que tem, ainda bem, assim, tem vários professores que têm uma dinâmica, tem uma atuação nessa área de direitos humanos. Eu estou atualmente também no programa de pós-graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas, né? Acabei de assumir aí essa outra tarefa de ser professor aqui do mestrado de Direitos Humanos. Então, enfim, eu queria, portanto, pensar com vocês, não tão juridicamente, mas sócio-juridicamente, digamos assim, algumas reflexões que vieram da tese, né? Que vieram da tese de doutorado. O que é que eu pesquisei na tese? Eu pesquisei o que eu chamei de novo caminho das águas aqui na Paraíba, no Nordeste, mas na Paraíba em especial, em virtude de algumas grandes obras hídricas que estavam se interligando, né? E sendo vendidas, sendo trazidas como grande proposta, como grande solução para os problemas hídricos da Paraíba, conectados com um rastro de violações de direitos humanos, inclusive o próprio direito humano à água, nas comunidades por onde essas obras passavam. Então, tem um debate sobre grandes projetos, mas também tem um debate forte e grande sobre barragens também, né? Que a gente já tem um campo de estudos e discussões muito importantes no Brasil, na América Latina, sobre as barragens, né? Seja as barragens pensadas para abastecimento, mas em especial, e essa foi uma constatação que eu também percebi, que o debate sobre barragens às vezes estava muito conectado com a questão das hidrelétricas, né? Ou seja, as barragens produzidas e pensadas para o sistema elétrico, e às vezes pouco se discutia, se tinham algumas pesquisas mais substanciais que envolviam barragens para abastecimento, em especial no contexto nordestino. Então, também acabei me debruçando um pouco sobre esses elementos. E no caso da Paraíba, eu fiz um percurso teórico, metodológico, que partia de uma situação já muito conhecida aqui na Paraíba, que foi o caso da construção da barragem de Acauã, que é uma barragem para abastecimento humano, que tem mais ou menos 20. Alô? Funciona, pode continuar. Acho que apertou sem Posso? querer. Apertei sem querer, tá. Então, essa barragem de Acauã tem mais ou menos 20 anos, e essa barragem, no caso da Paraíba, ela foi responsável basicamente pela expropriação aí de quase 1.000 famílias, como decorrência da obra, e com total falta de planejamento, enfim, tanto é que ficou sendo conhecida como uma das barragens, um dos casos emblemáticos de violações de direitos humanos no caso de construção de barragens no Brasil, que foi sistematizado naquele relatório, enfim, num relatório muito importante que foi produzido pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. À época o nome era Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Humana, né? Mas que é o CNDH, que sistematizou casos de violações de direitos humanos na construção de barragens. Então, um primeiro tema, uma primeira questão que me chamava a atenção é exatamente essa relação entre o
cercamento das terras e o cercamento das águas, né? Ou seja, como a gente pensar o processo de construção das barragens e dessas grandes obras, que por um lado se justificam publicamente, se justificam politicamente a partir desse apelo tão importante quanto é a garantia do abastecimento, com um conjunto muito grande de violações de direitos humanos, em especial para as populações camponesas, para as populações ribeirinhas. Então, de alguma maneira, esse era o debate, né? E, por outro lado, pensando no debate sobre a integração dessas grandes obras hídricas, tomando como base o processo da transposição do Rio São Francisco, que já tinha sido analisado, estudado, criticado, avaliado por diversas pesquisas anteriormente à minha, a minha pesquisa ela se dedicou a observar os efeitos, né, os desdobramentos da transposição, partindo de outras obras que diziam que estavam sendo propostas, sendo feitas por conta do aproveitamento da transposição, ou seja, a ideia de que tem sempre uma obra anterior que justifica a obra posterior, né? E nesse sentido, um certo ciclo que eu chamei de consenso das grandes obras, né? Assim como existia um certo consenso das commodities, existia um consenso das grandes obras. No caso nordestino, em especial, isso é muito forte. E a intenção era um pouco fazer essa problematização, né? Eu estou falando tudo isso sobre a tese porque vejam que o caminho que eu percorri, ele não tinha primeiramente, prioritariamente, uma intenção de discutir a questão das águas estrita, né, do direito à água e etc. O debate sobre a água estava conectado com essas questões que eu estava falando anteriormente. Mas, na medida em que a gente foi desenvolvendo a pesquisa, foi possível de observar também alguns elementos importantes que envolviam essa centralidade, na minha opinião, do debate hídrico e, de alguma maneira, eu virei um chato nos eventos que eu participei, inclusive em atividades com os movimentos sociais, com o próprio MAB, inclusive, de tentar fazer esse questionamento nessa pergunta, gente, e a questão da água, né? E a centralidade da questão hídrica? Como é que a gente vai debater? Agora eu vi que eu estou como co-anfitrião aqui na sala. Beleza. Pois bem, então, basicamente, assim, o que é que eu quero contribuir aqui com vocês para a gente refletir? Acho que do ponto de vista normativo, do ponto de vista legal, a gente ainda está numa fase que eu chamaria de intermediária desse reconhecimento da força jurídica, né, do direito à água, e eu atribuo a essa discussão porque a gente observa a água de uma maneira muito monolítica, né, de uma maneira como se o conceito de água, ou a noção que a gente tem de água, fosse consensual e fosse natural para todo mundo, da mesma maneira. E a minha pesquisa, de alguma maneira, me levou a perceber que a gente tem também um conjunto de disputas simbólicas e materiais sobre o próprio sentido e as acepções que a gente atribui à água, tanto do ponto de vista das noções mais individuais, partindo para uma dimensão mais comunitária, coletiva, até chegar na visão que se tem do próprio Estado e a visão que se tem do mercado, enfim, o mercado, o capital, enfim, que de alguma maneira associa a água como uma mercadoria, né, como outra qualquer. E eu acabei chamando isso de trilema jurídico das águas, né? Na tese eu acabei não desdobrando isso, não entrando, foi uma espécie de consequência desse percurso, não foi uma ideia inicial que eu queria desenvolver. Isso decorreu de diversas reflexões, algumas conversas que a gente teve com os movimentos também, mas sobretudo a partir da pesquisa de campo que eu fiz, que envolveu também analisar empiricamente, né, fazer uma pesquisa de campo percorrendo esses novos caminhos das águas aqui na Paraíba, e que também fiz, né, as entrevistas com o setor produtivo, com o setor estatal, né, com o governo do estado da Paraíba, responsável por essas obras, tá? Então, assim, eu vou rapidamente compartilhar aqui a tela, porque eu acho que vai ficar mais fácil de
de mostrar para vocês um pouco o que é que eu estava... Vocês estão vendo a tela? Que agora aqui subiu Sim. para mim. Estão vendo, né? Beleza. Então, eu fiz mais um roteirinho de fala do que propriamente uma apresentação, tá, gente? Mas eu posso disponibilizar também o roteiro de fala. Isso aqui já era um material que eu já tinha e eu acabei só dando uma organizada para essa apresentação. Então, a primeira proposta é essa, a gente pensar a relação da água com a reprodução material e simbólica da vida, né? Eu acho que a companheira Caroline falou disso já também, né? Assim, a gente geralmente pensa a água como eu acho que uma das formas mais bacanas da gente conseguir entender a complexidade e a importância da água é conectar a ideia de condição de existência mesmo, né? Assim, a gente, por exemplo, se a gente não tem a regulamentação sobre o direito à água como um direito social específico lá no artigo 6º da Constituição, etc., a gente tem a possibilidade de conectar de maneira muito direta a água com o alimento, né? A água com a vida, a água com a saúde, a água com o meio ambiente, enfim. Então, eu me arrisco a dizer que assim não há nenhum jurista, nenhum autor, ninguém que admitiria a possibilidade de não reconhecer essa centralidade. O debate se dá quando a gente vai entrando especificamente na forma como a gente faz a gestão da água, o acesso à água, etc. Mas a essencialidade da água ela é relativamente tranquila de ser defendida, né? E aí, quando a gente, para pegar essa relação da água com a reprodução material e simbólica, eu estou falando aqui de um debate muito importante que se faz, em especial na América Latina, que é exatamente sobre o debate sobre o comum, né? A água como um bem comum, a água como inclusive como um articulador de dinâmicas comunitárias que passam pela gestão da água. E isso é um debate que eu acho que é bem importante e que eu queria depois dialogar com a Carolina sobre isso no final da apresentação, né? Porque a gente acaba sempre pensando muito na responsabilidade e demandando essa responsabilidade do Estado na gestão, na construção do debate sobre segurança hídrica, e às vezes eu tenho me debruçado sobre várias situações em que a dinâmica comunitária está pautada pela dinâmica da gestão da água, e de alguma maneira isso fortalece o processo de organização política. Então, se eu exproprio a terra, assim como quando eu exproprio terras, quando eu expulso camponeses, eu tenho um processo de desorganização da dinâmica comunitária envolvida com a questão do acesso à terra. Isso também acontece com o acesso à água, né? A água pode ser, e existem muitas experiências na América Latina que apontam para essa relação entre o processo de organização política e de defesa da comunidade com o próprio com a defesa da água, das águas, né? Então, eu defendo, e a gente precisa cada vez mais, os companheiros do MST, as companheiras do MST estão aqui, a gente precisa pensar cada vez mais essa indissociabilidade entre a questão agrária e a questão hídrica. Eu me recuso hoje a pensar isso de maneira separada. E acredito que a gente ainda tem um trabalho longo para poder pensar de maneira indissociável esse debate, sobretudo porque, em geral, a questão hídrica ela fica muito tecnocrática, né? Ela fica muito na mão dos tecnocratas do Estado, em especial das agências reguladoras, né? Dos comitês de bacia, enfim, de todas essas instâncias que envolvem a gestão da água e que acabam criando uma espécie de saber especializado que nega essa dinâmica comunitária que eu estava falando, que nega essa essencialidade e, de alguma maneira, essa naturalidade com a qual todos os seres humanos, em especial, coletivamente pensados e organizados, precisam pensar e gestionar e refletir sobre o acesso à água. Então, acho que o nosso desafio é desburocratizar a análise da questão hídrica para associá-lo com a questão agrária. E, se a gente faz isso, a gente vai ter muito mais aliados e companheiros na discussão e pensar esses desafios para tomar também, evitar alguns riscos, né, de pensar o direito humano à água a partir de vamos dizer assim, de uma visão muito, que eu chamo de estadocêntrica, né? Ou seja,
A gente pensar a água a partir da centralidade do Estado na gestão da água e não a partir da centralidade dessa reprodução material e simbólica, que, por sua vez, vai nos responsabilizar muito mais, mas não individualmente, sim coletivamente, né? A ideia dessa gestão coletiva ou comunitária. Isso aqui era um lugar de fala de ponto de partida, mas que eu já mencionei aqui para vocês. E aí que eu vou caminhando para, pensando aquelas questões centrais que eu falei, eu queria refletir aqui com vocês algumas questões mais teóricas, que são as seguintes, né? Em geral, eu falei um pouco sobre isso já no início, vou tentar avançar o mais rápido possível aqui. A gente pensa os processos de expropriação, a gente pensa esses processos de separação, né, entre os seres humanos, os camponeses, trabalhadoras, trabalhadores, dentro daquele marco de consolidação do próprio capitalismo. Uma palavra-chave que eu acho que é super importante a gente sempre reafirmar e criticar é a palavra separação, né? A princípio, toda vez que a gente pensa nessa dinâmica metabólica de construção das condições de existência, a gente tem uma dinâmica indissociável, né? Ou seja, pensarmos, por exemplo, a relação dos camponeses e das camponesas com a terra e a necessidade que tem o capitalismo de separar essa relação, de construir uma dinâmica de separação contínua e permanente dessa relação se estabelece. Essa é a base do capitalismo. Mais do que a exploração, eu vou arriscar aqui falar uma coisa que os meus colegas marxistas mais ortodoxos vão ficar com raiva se eu disser, mas eu vou falar também, não tem problema. Mais do que a exploração, né, do trabalho pelo capital, a pré-condição para essa exploração é essa contínua separação dos trabalhadores e das trabalhadoras em relação aos seus meios de existência. Isso desde a origem do capitalismo e isso se reproduzindo na dinâmica colonial a qual a gente continua subordinado. Eu acho que essa fala é importante porque a gente hoje fica falando muito sobre processos que a gente tem chamado de novos cercamentos. Eu utilizei desse termo na minha tese, porque a gente fala dos cercamentos lá, né, dentro daquela ideia da acumulação primitiva do capital, né, falando um pouco sobre essa construção teórico, metodológica e histórica de explicação para a origem do capitalismo, mas, pelo menos desde Rosa Luxemburgo, para usar uma autora de referência muito importante, a gente já tem um reconhecimento de que esse processo é contínuo, né? Ele não ficou lá atrás na história. Os cercamentos que foram produzidos no contexto da Revolução Industrial para separar camponeses e camponesas dos seus meios de existência, eles continuam, dia após dia. Só que a gente geralmente pensa nesses processos de cercamento sempre dentro de uma espécie de dinâmica destrutiva do capital e não percebe que isso é permanente porque a separação precisa ser permanente. E quanto mais separações forem sendo feitas, mais o capital vai conseguir ter as condições para se acumular. Eu acho que essa é vamos dizer assim, é uma formulação teórica e empírica de base, assim, de um alicerce teórico para nós, para a gente pensar o processo de cercamento das águas, o processo de cercamento do ar, né? Pensar, por exemplo, na dinâmica das eólicas, para pensar toda essa dinâmica de expropriação da natureza e dos camponeses e camponesas que precisam dessa separação. Então, o que eu fiz na pesquisa foi, de alguma maneira, correlacionar esse processo de cercamentos que geralmente é pensado de uma maneira histórica, datada, como se na origem do capitalismo a gente precisou expulsar camponeses e camponesas, agora todas essas, a nova fase é uma fase de desdobramento já dentro da estrutura do capital, como se a gente não tivesse uma disputa também de sentidos sobre essas separações, a manutenção da separação de forma permanente e a luta pela não separação. Eu acho que todos os movimentos sociais, de alguma maneira, estão lutando para não se separar das suas condições de existência, né? Se a gente for pensar direitinho, essa é uma dinâmica. Eu escutei isso de uns companheiros no México, que eu tive fazendo o meu doutorado de sanduíche lá no México, e esse debate sobre a separação lá era muito forte, sabe? E aí eu acho que a gente pode, né? Aqui eu coloquei uma dinâmica que envolve
termos que estão sendo utilizados em inglês, né, que é o land grabbing e o water grabbing, que é exatamente uma forma de pensar a escala desse processo de novos cercamentos em nível mundial que nos determina de alguma maneira, que condiciona as nossas discussões aqui no Brasil. Então, tanto a gente pode pensar, como eu estou colocando aqui, né, a corrida pela ampliação do controle sobre as terras, e aqui a palavra controle é importante porque ela não significa necessariamente a compra e venda de terra, mas a ampliação do controle, né? Existem vários mecanismos para controlar a terra sem necessariamente haver o processo de aquisição formal. E eu acho que isso é importante, porque isso envolve o debate da água também. Em segundo lugar, nesse debate dos novos cercamentos, aparece a escala e a intensidade com a qual esse controle está se desenvolvendo, em especial depois de 2008, após a crise, né, de 2008, há um boom muito grande desse processo. E, geralmente, essa escala ela tem sido objeto de diversos estudos, de diversas análises, por esse pessoal que está pesquisando esse campo chamado de land grabbing e water grabbing e tal. Então, enfim, eu não vou entrar nos detalhes teóricos sobre isso, tem muita gente que pesquisa, posso passar algum material, se quem tiver interesse. Mas eu queria destacar essa questão aqui ao final, que diz assim, né, onde os investimentos se justificam pela pretensa necessidade de conciliação entre novas oportunidades e o desenvolvimento econômico sustentável, que é o velho debate sobre como o capital se apropria dessas nossas pautas, né, das pautas emancipatórias, para fazer dinheiro, né? E aqui no caso do Brasil, eu acho que um dos exemplos contemporâneos mais nítidos é exatamente o debate, eu não sei se a Caroline concorda comigo, mas imagino que sim, que foi como foi pautado o debate do marco legal de saneamento, né? Que envolvia um debate muito forte sobre a universalização do saneamento, que é, óbvio, uma demanda que ninguém vai ser contra, né? Ou seja, você utiliza de um discurso que tem apelo popular e tem aderência nas comunidades, inclusive as mais empobrecidas da população, mas, por outro lado, para fazer dinheiro, né? Ou seja, fazendo desse elemento que é o direito humano ao saneamento um argumento retórico para reorientar o sistema normativo no sentido de transformar isso em novas oportunidades de acumulação de capital, né? Que eu acho que essa é uma questão importante. E aqui no debate nosso, nordestino, a gente tem um debate muito forte que é exatamente sobre esses projetos de combate à seca, que historicamente pautaram a nossa região, né? Grandes obras que devem combater a seca, com projetos focados na convivência, na interdependência e nessa reprodução da vida. Ou seja, eu identifiquei na minha pesquisa que existia um debate sobre projetos que estão, de alguma maneira, colocando no centro do debate a questão do acesso à água, mas que partem de intencionalidades e acepções sobre a própria água de maneira muito distinta, né? E isso, de alguma maneira, nos coloca com esse desafio de pensar na questão agrária e na questão hídrica, se a gente vai privilegiar efetivamente esses projetos de combate à seca, porque aí tem um debate sobre se é possível mesmo combater a seca, não no sentido das mudanças climáticas e etc., porque a gente sabe que isso é um produto das relações humanas, né? Não naturalizar esse processo. Só que, por outro lado, no caso do Nordeste, no semiárido, a gente precisa fortalecer um monte de dinâmicas do semiárido que passam pela convivência com o semiárido e não no combate à seca, né? Então, existem esses dois paradigmas. Daí, por exemplo, pensar a centralidade dessas dinâmicas comunitárias que se produziram muito intensamente no Nordeste, por exemplo, com o programa de 1 milhão de cisternas, né? Que foi basicamente destruído nos últimos 6 anos, tanto pelo Temer quanto pelo Bolsonaro, né? Eu inclusive, tinha um gráfico na minha tese sobre esse tema, assim, mostrando o repasse de recursos, e é uma coisa surreal, assim, praticamente não teve R$1 para a construção de cisternas nos últimos 2, 3 anos, ao mesmo tempo que o próprio Bolsonaro, assim como o Temer, assim como todos os outros, né? Porque também tem um debate que transversaliza os próprios governos progressistas, inaugurando novas obras hídricas para dizer que vai chegar água no sertão e etc. Então, esse processo é um processo que é muito similar ao que acontece quando a gente discute a questão
agrária, né? Porque aí você vai dizer, o grande projeto vai facilitar o acesso à água, que por sua vez vai aumentar a produção. Os camponeses serão beneficiados porque agora a gente vai ter água passando. E quando, na verdade, a determinação essencial que vem dessa dinâmica muito mais ampla, que é inclusive internacional, ela está apontando para esse contexto de novas oportunidades para a acumulação de capital, produzindo e reproduzindo separações. Eu estou fazendo questão de bater nessa tecla, né? Sempre pautado numa lógica de separação e não de interdependência entre os meios de existência e as nossas condições de vida, né? Enfim, e aí, nesse sentido, enfim, as águas, então, passam a ser consideradas um recurso cada vez mais disputado para oferecer vantagens competitivas, né? E essas vantagens competitivas estão ligadas a esse processo de renda que eu já falei. A gente tem chamado de agro-hidronegócio, né? Mundializado. Bom, eu nem sei como é que está meu tempo, gente, mas eu já estou fechando, tá? Também passam pela intensificação dos processos de controle e represamento e são consideradas como mais um ativo a ser comercializado. Estou falando aqui das águas, né? E subsumido, né? Ou seja, incorporado, né? Cada vez mais nessa lógica do mundo das mercadorias. E elas se tornam também uma espécie de recurso-mercadoria, né? Ou seja, como elas fazem parte da lógica, seja diretamente ou indiretamente, de acumulação do capital. Às vezes a água ela precisa ser pensada como uma reserva, né? Ou seja, como Caroline trouxe na discussão dela, às vezes quem é que tá sofrendo com problema de insegurança hídrica, né? Quem é que está sofrendo com problema de falta de acesso da água? Se a gente pensar num processo maior, quem é que sofre com problemas de acesso a qualquer bem necessário à vida, né? Não são os grandes latifundiários, não são os agronegociantes. Inclusive no Nordeste semiárido, em contextos de muita escassez, né, de algum tipo de escassez prolongada, não passa por eles. Claro que vão ter dificuldades para garantir uma maior produtividade num ano que é extremamente seco, etc. Mas são elementos pontuais que estão conectados com o processo que eles fazem a reserva, né? Eles fazem o processo de construção das suas próprias barragens, dos seus próprios açudes, e isso, de alguma maneira, reproduz aquela lógica da indústria da seca que vem lá de trás. Então, de alguma maneira, a água se torna esse ativo que vai ter essa flexibilidade de se tornar de ser ela a própria mercadoria no sentido mundial, mas também de ser uma espécie de recurso complemento, de recurso de um ativo que vai ser manejado de maneira muito esperta para garantir que a produtividade seja cada vez maior, inclusive com consequências para a garantia da segurança hídrica, né, daqueles que efetivamente necessitam da água, enfim. Então, esse é um enquadramento teórico geral que eu não vou entrar também em detalhes, porque eu acabei misturando aqui, né? Eu fui falando e já fui trazendo algumas questões. Eu tinha retirado até algumas sínteses de alguns capítulos da minha tese, que eu já falei aqui, né, sobre land water grabbing, mas eu queria chamar a atenção para essa coisa do conceito moderno, de água moderna, que eu acho muito interessante aqui para a gente pensar sobre direito à água, gente. Vejam só, isso aqui eu acho que isso aqui é bem polêmico, tá? Então eu estou jogando aqui para a companheirada, mas espero que a gente faça um debate ao final. Eu tive acesso a uma discussão que é feita por esse autor aqui canadense chamado Jamie Linton, que ele tem um livro muito interessante que ele se chama, que é O que é água, né? Basicamente é What is Water, né? Que é o que é água. E ele fala que, de alguma maneira, a gente aqui, e todo mundo, na verdade, acabou assumindo, não intencionalmente, uma espécie de conceito de água que é um conceito reducionista da água, porque sempre pensa a água como H2O, ou seja, a água pensada como uma coisa, a água pensada como uma fórmula que ela vai ter que ser o mais reducionista possível, exatamente para poder ser melhor controlada, que é bem típico da racionalidade moderna, ocidental, que produz essas separações que eu estava falando anteriormente, e que, de alguma maneira, fortalece, no nosso caso, por exemplo, aqui no Brasil, essa caracterização da água como recurso hídrico. Ou seja, eu, por exemplo, acho que
quando a gente fala que a água é recurso hídrico, a gente já está partindo de uma noção reducionista da água, por exemplo. Por quê? Porque recurso hídrico é a forma com a qual a gente transforma a água, a partir dessa noção mais ampla do ciclo hidrossocial, de que nós somos água, de que a água é território também, no sentido dos seus aspectos simbólicos, materiais e imateriais que condicionam a vida social, tudo isso é água. Mas se eu caracterizo a água dessa maneira tão ampla e tão indissociável da vida, eu não posso controlar a água, porque isso repercutiria diretamente na forma como eu produzo esses controles. Então, eu tenho que calcular a água em metros cúbicos, em hectolitros, eu tenho que calcular a água em índices de vazão, eu tenho que racionalizar esse processo da água partindo de uma ideia de água como coisa, água como um recurso hídrico e tal. E eu acho que essa racionalidade ela ficou muito pautada, sobretudo na década de 90, aqui no Brasil, com a formulação que a Caroline já trouxe aqui, né, da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, que de alguma maneira assume essa dimensão. Né? A gente não tem uma lei de águas no Brasil, a gente tem a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu acho que isso diz muita coisa, sabe? Por quê? Porque se a gente fala que é a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, e logo nos primeiros artigos da lei, a gente tem uma caracterização da água com essa ideia híbrida de que a água, por um lado, ela é um bem de todos, mas, ao mesmo tempo, ela tem valor econômico. Então, essa valoração econômica ela está pautada por uma racionalidade que vem do que o Banco Mundial determinou no início dos anos 90 como a grande década de alteração da legislação mundial e dos Estados nacionais pautados por essa racionalidade que eu estou falando anteriormente, né? Então, de alguma maneira, esse conceito moderno de água, ele também foi reforçado pelo Banco Mundial na hora que falou sobre essa ideia híbrida da água, como a água como um bem essencial, como um bem de todos, mas, ao mesmo tempo, que tem valor econômico e precisa ser avaliado a partir desses critérios econômicos. Essa ideia híbrida da água, ela me pautou para eu pensar, e aí eu já vou fechando, eu não vou falar sobre essas coisas aqui, porque aqui era mais sobre a tese, eu já falei um pouco, né? Eu até brinco. Já estou com quantos minutos, gente, aqui? Eu nem sei quantos minutos eu estou falando, gente, então eu peço desculpa se eu estiver passando aqui. Eu preciso só de uns minutinhos. Eu até brinquei um pouco que, assim como a gente fala sobre a assim chamada acumulação primitiva do capital, de alguma maneira a gente poderia pensar a assim chamada gestão dos recursos hídricos, né? Porque, de alguma maneira, a pauta da ampliação do controle, a ideia de modernização está sempre muito forte. Eu entrevistei o presidente da agência reguladora aqui, Caroline, na minha tese. Eu entrevistei o presidente da Agência Estadual de Águas, né, que é a AESA, aqui na Paraíba. E também entrevistei o presidente do Comitê de Bacias. E era incrível a forma como a racionalidade que presidia os argumentos que eles estavam utilizando era uma racionalidade muito próxima do agronegociante. Inclusive, um deles era agronegociante, ele era do agronegócio de cassinicultura, de camarão, ele era, ao mesmo tempo, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica e era um dos maiores produtores de camarão da região. Ou seja, e ele falou sobre racionalização, privatização, mercantilização, que a água precisava ser pensada como uma mercadoria, porque quanto mais pensada como uma mercadoria, melhor ia ser a gestão dela. Olha que discurso fácil e, ao mesmo tempo, sacana de se produzir, para quem, inclusive, está na função de presidente do Comitê de Bacia, né? Porque, afinal de contas, essa dinâmica ela fica pautada pela lógica de mercado. Então, o que é que efetivamente diferenciaria a água como esse bem comum, como esse bem de todos, e uma lógica que está presidida pela mercadoria dessa forma, né? Então, eu até brinquei na tese dizendo assim, a gente precisa pensar que a gente está num novo processo, é um processo de acumulação permanente, né? Esse processo de acumulação permanente que agora está pautada nessas palavras-chave: controle, ampliação do controle, modernização, e essa modernização em geral está vinculada também com aspectos tecnológicos para ampliar o controle. Eu não sei como é que vocês têm visto isso no âmbito de São Paulo ou em outros estados, mas aqui é drone, monitoramento extremamente detalhado da vazão da água em estações muito específicas em cada uma
né, das grandes barragens, etc. Existe um processo de monitoramento que é minucioso, porque não pode perder uma gota de água, tem esse argumento, né? Não pode perder uma gota de água, tem que controlar a vazão e etc., com um monte de gráfico, um monte de instrumentos tecnológicos novos, inclusive monitoramento de eventuais camponeses e camponesas ribeirinhos que, de alguma maneira, estão precisando de acessar a água e aí vão lá naquele reservatório e vão tirar a água, porque não tem outra opção, né? E não tem acesso à água. E aí eles estão sendo monitorados por drone para depois ser criminalizados lá na frente, né? E essa lógica da mercantilização. Ora, se eu estou falando que a lógica também jurídica ela está presidida, infelizmente, por esses elementos que a gente está colocando aqui, a gente chega nessa história do trilema jurídico da água, né? Que é meio que tentar seguir e montar um quebra-cabeça, na verdade. Na minha tese, eu tentei montar um quebra-cabeça com base no estudo de caso, que era tentar entender as reais intenções e como o discurso estatal ele convergia para o discurso do capital no momento em que se estava fazendo a gestão da água e a construção dessas grandes obras, mas eu acho que isso pode ser uma metodologia que nos ajude para qualquer caso, sabe? É tipo, seguir o caminho das águas, seguir o caminho do capital acaba nos ajudando a entender o caminho das águas. Para onde essas águas estão indo, quais são as prioridades, etc. Né? Aqui, no caso, eu consegui comprovar que a água estava sendo levada para onde não precisava. Estava sendo levada onde já tinha disponibilidade hídrica, mas era a área, era o território, né, em que a gente tinha maior quantidade de agronegócio, ou seja, a água da transposição na Paraíba, uma parte dela, significativa, está sendo direcionada para garantia da segurança hídrica para o capital, que foi um conceito que eu falei lá, né? Tem a segurança hídrica nesse conceito jurídico mais amplo, mas tem uma segurança hídrica que está determinando aí, que é essa segurança hídrica para o capital, né? E a outra coisa, que é o inverso disso, né? Que seria exatamente... E aí, sim, algumas palavras-chave, né? Máximo aproveitamento, aproveitamento racional, né? São palavras que estão sempre nos estudos de impacto, que estão sempre na justificativa dessas obras e que tem a ver exatamente com o que a gente estava falando anteriormente. Ora, se a gente tem que falar em racionalização do aproveitamento da água, a racionalidade é entendida como mercantilização. Ou seja, o aproveitamento racional eu não posso ter desperdício de um lado para ter cada vez mais água para ser utilizada como insumo no agronegócio. E aí a gente é óbvio que essa lógica da priorização da água para a irrigação e para o agro inverte as prioridades legais que estão estabelecidas, né, abstratamente na norma e tal. E essa inversão eu acho que é o que é importante para o campesinato, para os movimentos estarem muito de olho, porque essa inversão ela vai passar por um processo, eu aposto isso, né, já fechando aqui, que a gente vai passar por um grande ciclo agora de debate sobre essa questão. Inclusive, eu propus um texto, que ainda não cheguei a começar a escrever, que era sobre essa história do trilema jurídico da água, que é o seguinte: a gente vai ter que pautar um debate sobre a regulamentação jurídica que, pelo menos, oportunize que a gente fale expressamente que existe um conflito entre acepções de água. Essa água, como mercadoria, ela está dada. Estamos num país capitalista, numa sociedade capitalista, então a água é entendida como mercadoria em diversos aspectos, né? Só que ela não é a única acepção. A acepção da água como recurso hídrico me parece que fica uma espécie de meio termo entre essa água como mercadoria e a água entendida como um bem comum, porque bem comum não é bem estatal. Eu acho que essa é a grande questão, e aí era essa polêmica que eu ia instaurar aqui na conversa com Caroline, sabe? Porque, de alguma maneira, às vezes a gente eu penso, né, que a gente precisa, por um lado, fazer uma crítica ao processo de mercantilização da água, mas tem que tomar muito cuidado com o processo de afirmação da água como um bem público estatal, porque a gestão dessa água ela está pautada e presidida por esses princípios, por essas lógicas, que são as lógicas de mercado. E aí, às vezes a gente repercute na autonomia das comunidades de pensar o seu processo de gestão da água, sabe? E aí, então, eu acho que é um desafio. Isso eu aprendi muito no México e na Colômbia. Lá eles dizem, existem
existe a água que é pautada pelo governo para garantir o abastecimento, vamos dizer assim, esse abastecimento mais amplo, né, das cidades, etc. Mas a gente havia experiências lá de redes comunitárias de água, ou seja, pessoas que trabalhavam em redes comunitárias de água que tinham regulamentação específica, na legislação previa essa possibilidade, e isso não era entendido como algo concorrente, entende? Tipo, é importante ter um abastecimento público de água garantido de maneira pública, estatal, enfim, etc., sem essa lógica mercantil, é importante, mas tomar cuidado para a gente acabar não reforçar o discurso do monopólio estatal, porque eu acho que a água tem a ver com autonomia, sabe? Uma comunidade que tem acesso à terra e à água, meu amigo, para chegar alguém querer bater e querer rebater, é muito difícil. Por quê? Porque ela fortalece os processos de construção de autonomia. Eu acho que essa palavra autonomia a gente vai ter que falar muito sobre ela nos próximos anos, porque agora com a mudança de governo, ainda bem, né? Depois desse escarcéu todo que a gente precisou passar nos últimos anos, e eu acho que é uma vitória da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, essa vitória do Lula, ela não vai retirar a gente dessas contradições. A gente vai respirar um pouco, vai se aliviar e a gente vai ter que ir para cima, resgatando e tendo noção dessa dinâmica da autonomia, que envolve, inclusive, discutir o que é nosso, enquanto movimento, enquanto sociedade civil, enquanto dinâmica comunitária, e o que é do Estado e o que é do mercado, né? Pensando nessa disputa. É dessa disputa simbólica e material sobre distintas acepções de água que eu chamei de trilema jurídico da água, né? A água como mercadoria, a água como recurso hídrico, que teria o Estado como seu principal agente, fazendo a sua lógica de controle e de distribuição, etc. Mas também nós, né? Nós, a sociedade civil, os movimentos sociais, as organizações populares, etc., pautando que o direito humano à água é um direito nosso, é um direito que está vinculado com os bens necessários à vida digna, né? E se é um bem necessário à vida digna, se o Estado não garantir esse acesso, a gente vai garantir, entendeu? A gente tem que garantir. E a gente vai ter mecanismos de disputa e de briga para pensar nessa construção. Então, enfim, era um pouco isso. Eu ainda não tenho uma formulação muito fixa sobre o trilema jurídico da água. É algo que eu estou elaborando um texto, né, elaborando uma reflexão sobre isso. Mas eu acho que, em especial, quando a gente vai debater bem comum, pegando as experiências na América Latina, a gente tem um bom caminho aí que a gente pode trabalhar, né, para esses próximos anos. Era um pouco isso, gente. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e fico à disposição. Desculpem também, porque eu tenho certeza que eu acabei esticando um pouco no tempo, mas era muita coisa. Valeu. Meu companheiro Hugo, muitíssimo obrigada. Ô, Sônia, o seu microfone está ligado? Muitíssimo obrigado, Hugo. E agora a gente abre a palavra para quem quiser fazer pergunta, fazer algum acréscimo, tirar alguma dúvida, enfim. Em torno de 3 minutos. A primeira inscrição, como a gente sempre fala, é gratuita. Bom, não vi ninguém inscrito, nem no chat, nem ergueu a mão. Carolina, eu não sei se você viu lá, eu tinha só um minutinho, Walter. Eu já passo a palavra para você. Carolina, não sei se você viu, eu tinha perguntado se você pode colocar no chat as leis que você tinha mencionado, não sei se eu consigo pegar. Posso falar, sim. Vou colocar aqui. Walter, pode perguntar, a palavra é sua. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, agradecer ao professor Hugo, que me introduziu nesse debate, um debate que a gente sai muito conhecimento pela profundidade que foi colocada pela Carolina Brizola e pelo professor Hugo. O tema, de fato, é um tema palpitante para o momento que nós estamos passando, fundamental, né? E a gente vê a pressão que está acontecendo dessa questão da água, mas eu gostaria de trazer um ponto que a Carolina colocou, que para mim
é até um dilema existencial. Sou formado em Direito, sou advogado, faço aqui da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Juazeiro e sou estudante de mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas na UFPB, no qual o professor Hugo é meu orientador. E uma das coisas que a Carolina colocou, que me chamou a atenção, porque desde quando a gente entra na faculdade de Direito, é um dilema profundo, né, eu digo até existencial, que é a legislação posta e a sua distância entre a capacidade de efetivação na realidade concreta, né? E aí ela colocou a questão do princípio da aversão ao retrocesso, que é uma coisa que existe no campo da ciência jurídica em torno dos direitos humanos, mas que na prática a gente nessa quadra o retrocesso foi a marca, né, no campo dos direitos humanos. De sorte, a gente entra agora em uma outra quadra que demonstra um novo abrir aí para as correlações de força que ainda não estão dadas. E minha pergunta vai mais como uma angústia, né, para a Carolina, de como é que nessa correlação de força, que ainda não está dada, como é que a gente consegue avançar, né, para reforçar essa ideia da vedação retrocesso e como a gente articula os lutadores, né, para que a gente possa aí, avançar, né, na pauta, avançar nessa nova correlação de força. No mais, agradeço, espero estar sempre participando do debate, para ir sempre melhorando meu nível com vocês. Um abraço. Carolina, você pode responder? Posso sim. Primeiro, eu agradecer pela pergunta, agradecer de novo pela oportunidade de falar. Respondendo assim essa questão, eu acho que é um debate muito antigo, né? E acho que no debate marxista mesmo, a gente fala, né, da crítica dos direitos humanos, de como essa perspectiva de direitos humanos às vezes é muito ligada ao individual, à pessoa, e acaba deixando de lado o coletivo, a organização da classe e tudo mais. E acho que isso é muito importante, porque tem uma série de pessoas que falam que a luta por direitos, ela não funciona, sejam eles direitos humanos ou sociais, ou quais fundamentais, o que a gente quiser chamar. Eles não funcionam porque eles contemplam essa questão individualista, elas não estão ligadas a uma perspectiva de classe, não estão organizando uma luta, né? E é claro que eu tenho, sim, minhas críticas à teoria dos direitos humanos, eu acho que é insuficiente, que é só contando com o que está na lei, o que está nos acordos internacionais, a gente não avança, assim. Mas acho que a questão é tentar enxergar direitos humanos, direitos sociais, menos como horizonte, menos como finais, menos como um fim em si mesmo, mas como estratégias, como possibilidades de organização, possibilidades de luta para a gente. Então, quando eu falo do princípio de não retroatividade, é inegável, né, a gente pensar assim, olhando para a história recente do país, que isso é continuadamente desrespeitado. Tem um relatório que acho que foi até organizado pelo Abra, em cima de dados da Pastoral da Terra, fazendo um registro desse marco temporal dos conflitos pela água, né? E a gente vê que depois do golpe, os conflitos, tanto pela água quanto pela terra, eles aumentaram muito. Então, aquilo que estava garantido antes, ou até mesmo quando o Hugo fala do programa 1 milhão de cisternas, isso foi completamente desmontado no governo Bolsonaro. Então, aquilo que estava garantido antes foi perdido, e a gente está lidando com perdas diariamente, né? Então, é claro que é uma infelicidade ver que esse princípio de não retroatividade ele não é realmente presente no nosso dia a dia, mas acho que é pensar mais essa perspectiva de que ele nos possibilita
dizer que aquilo é nosso, por direito, né? Então, o Hugo falou um pouco sobre como a água é tida como mercadoria no Brasil. Isso é fato, assim, a gente tem grandes comerciantes de água, né? Você vai comprar uma garrafinha de água, que acho que anos atrás isso talvez fosse impensável, você paga R$ 8. Mas a água é, acima de tudo, um direito. Ela é um bem comum. Então, acho que no começo da minha apresentação eu falei um pouquinho como é que os nossos antepassados, eles formularam na cabeça deles que era aceitável, era natural que eles fizessem um cercadinho, assim, numa nascente e falassem, isso aqui é meu. Então, acho que é mais essa perspectiva da gente encontrar ali brechas, estratégias, caminhos para a gente firmar, né, nossa resistência, cavar nossas trincheiras e se agarrar ao pouco que a gente tem em termos de legislação, em termos do que é positivado, para não permitir que os nossos direitos sejam cada vez mais desrespeitados. E aí, aproveitando aqui para dialogar um pouquinho com o que o Hugo disse, né, sobre essa centralidade do papel do Estado e enfim, uma crítica a essa gestão ligada ao Estado, quando eu estava falando de responsabilização do Estado, né, do papel do Estado na garantia da água, eu não estava querendo dizer ou desconsiderar o papel central que eu acho que tem que ter as comunidades, a população na gestão da água, principalmente em áreas rurais, que é um cenário bem específico, né, diferente do que a gente tem no urbano. Porque acho que um dos programas que eu considero mais bem-sucedidos em termos de abastecimento de água, ele nasce no Nordeste, no Ceará, que é o CISAR, que é o Sistema de Saneamento Rural, Sistema Integrado de Saneamento Rural, e ele é todo pautado nessa perspectiva de que associações comunitárias, então, lideranças comunitárias, elas vão fazer a gestão da água, elas vão cavar os poços, elas vão pegar água nas nascentes, então, é uma organização comunitária mesmo, né? Uma organização da população. Mas o que eu quero dizer com o papel do Estado não é necessariamente organizar, de prover os serviços de abastecimento de água, mas ele dá recursos, dele permitir com que isso seja possível, sabe? Então, no CISAR, por exemplo, a gente tem o apoio do Estado financeiro através da CAGES, que é a companhia estadual. Eles dão alguns recursos que essas associações comunitárias elas tenham condições, né, de manter o serviço, de manter a qualidade. Então, é mais nesse sentido que eu estou falando, sabe, da gente não tirar totalmente a responsabilidade do Estado, porque se a gente deixa isso só com a população, é uma carga muito pesada, né? Você garantir a construção, você garantir a qualidade, você garantir a disponibilidade, né? Que vai ter quantidade suficiente, mas é claro que eu acho que é extremamente importante, sobretudo nas áreas rurais, sobretudo nessas populações que ficam longe do urbano, a gente ter uma centralidade na auto-organização, na gestão, na gente entender a água como um bem comum, da gente manter uma relação com a água que seja uma relação de produção de vida mesmo, né? Que a gente vê tanto, acho que a gente passou no governo Bolsonaro por um período enorme de produção de morte, né? De necropolítica mesmo, de política de morte. E acho que é importante a gente olhar para a água, para a terra, com essa outra perspectiva de como a gente pode produzir vida a partir disso, né? Gente, eu não estou conseguindo visualizar se alguém está com a mão erguida ou se inscreveu no chat pedindo a palavra. Mas se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, viu? Eu vou aproveitar. Aproveitar o microfone. E falar, eu falo. Hugo, não tem muito a ver com a aula, na verdade, mas eu lembro de você quando você foi nos visitar lá em Goiás, em Goiás Velho, quando a gente estava fazendo o curso de Direito lá, né? Só queria registrar essa parte. Eu acho que você estava fazendo mestrado, né?
Foi muito importante. É muito importante receber, era muito importante receber visitas, né, quando a gente estava lá naquele período. Mas, assim, com relação ao tema de hoje, eu acho que foi muito importante assim as falas de vocês, trouxeram bastante elementos, e eu acredito que o desafio segue, né? Um dos principais desafios, inclusive, da humanidade, né? A questão da água, né? Porque sem a água a gente não sobrevive, né? Se passa meio período sem beber água, eu pelo menos, né? Tem gente que não tem que ter instigação para poder tentar beber água, né? Que é tão essencial para a gente, né? Mas se a gente passa um meio período, um dia sem beber água, a gente é difícil de aguentar assim, né? E a gente precisa da água para todas as questões das nossas vidas, né? Então, eu acho que é um desafio grande, né? Da gente se apropriar desse tema, né? Para a gente questionar, para a gente ter proposição para tentar resolver o problema, né? Eu também sou do Nordeste e eu vivi isso muito na pele, né? Essa questão da dificuldade de ter acesso à água mesmo, né? Eu lembro que a gente acordava de madrugada para ir para a gente chamava de cacimba, né? Para ir para cacimba pegar água, né? Era tipo uma mina de água e quem chegasse um pouco mais tarde não tinha água, né? E, graças às políticas públicas, à Organização dos Trabalhadores, hoje essa situação, pelo menos para uma boa parte da população, melhorou, né? Com as políticas públicas, principalmente do governo Lula e Dilma, né? Teve a questão das cisternas, criação de açudes, né? Enfim, do Rio São Francisco, teve várias situações assim que foram importantes para a população do Nordeste, né? Mas como um todo, se a gente não tem isso como prioridade nas nossas vidas, é um dilema que vai ser bem complicado. Ontem eu estava aqui em Campinas, lá em Campinas, participando de uma reunião em Barão Geraldo. Eles estão com a prefeitura, junto com a Unicamp, estão com um projeto eles chamam Projeto Inovador. E teve muitos questionamentos da população lá, de Barão Geraldo, por conta que o projeto em si, na verdade, ele trata-se do uso e ocupação do solo, especificamente da fazenda argentina. Nessa fazenda argentina tem um pouco a Unicamp, é da Unicamp, né? Mas a Unicamp trabalha um pouco a questão das tecnologias, da alta tecnologia lá dentro e tudo, né? Mas também a população que mora ali naquele espaço, eles tinham muito questionamento porque eles meio que convivem com os animais, né? Os animais silvestres ali, né? Com os rios, com a natureza, e eles questionava a forma em que a universidade e o município queriam implementar essa política de inovação sem o debate, sem a participação da comunidade local, né? Eles vinham sabendo depois, né? Então, para a gente ficar muito atento, porque geralmente nos planos diretores tratam bastante todos os anos, ou de 2 anos, não lembro agora, dessa questão do uso e ocupação do solo, né? Tanto rural, mas também urbano. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a isso para a gente propor, não deixar que o debate aconteça sozinho, né, aquém da nossa participação enquanto organização social, enquanto movimentos populares, mas que também a gente possa conseguir intervir no debate e ter proposição, né? É isso. Alguém mais quer falar, companheirada? Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Estou vendo, mas eu não sei quem está falando. Meu nome é Eliseu, tudo bem se eu deixar a câmera desligada? Olá, Sem Oi? problema. Nós estamos vendo, pode falar. ok. Eu sou estudante de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba, né? E essa questão do acesso à água ser capitalista, a gente teve uma aula muito ótima na sexta-feira sobre isso. O fato do agronegócio e tudo mais. Porque a professora estava comentando com a gente durante a aula que a China ela estava desenvolvendo um projeto no passado de levar alguns trilhões de água, ela ainda desenvolve, né, esse projeto, de um lado da China para o outro. E essa é muita água. E a nossa produção de soja, que é o que a gente mais exporta para a China, gasta essa quantidade de água em uma safra. Então, é que nem a forma da gente, que foi comentado, de não ser apenas
a água física que a gente enxerga, a gente vende em soja, em formato de soja. Para eles, a água, o acesso à água que eles não têm, a gente dá de graça, entendeu? E a professora fez um comentário que, assim, ficou na minha cabeça, que essa soja, quase toda, é para produção de ração de porcos na China, que lá eles têm muitas criações de porcos, então a gente vende soja para a barriga do porco chinês. E isso eu achei uma questão muito importante. Era só isso mesmo que eu queria falar. Muito bem, muito obrigada pela participação. Eu gostaria de avisar para todo mundo que eu postei a lista ali no chat, a lista de presença. Então, vocês que estão, se puderem ir assinando. Maria de Fátima, posso dar um pitacozinho aqui? Eu não sei se alguém ainda está mais para falar, queria só dar um tranquilo. Eu não sei se tem alguma pergunta, alguma questão a mais, porque aí eu posso esperar e a gente juntar, talvez seja melhor. Eu acho que não tem, mas aí você já poderia... A gente falta 15 minutos para encerrar nossa aula. Fazer as considerações, né? Uhum. Só deixa eu perguntar aqui se mais alguém quer falar, né? Uhum. Mas alguém quer falar, companheirado? Não? Então, daí a gente já passa para vocês, Hugo, para você depois, em seguida, já para a Caroline. Aí vocês já fazem as considerações finais. Perfeito. Legal. Não, só dialogar aqui com algumas reflexões. Eu lembro de você, sim, viu, Maria de Fátima? Já se vão alguns anos, né? No instante passa o tempo também, né? Espero que estejas bem. A gente acabou que eu cheguei meio no corre final, acabei que eu passei batido, mas muita alegria de poder encontrar contigo novamente. Enfim, espero que a gente se encontre presencialmente também, né? Tá nas virtualidades, mas enfim. Começando de trás para frente, sobre essa questão que o Eliseu trouxe, né? O Eliseu Alves trouxe, eu acho assim que a gente, talvez a forma mais nítida da gente pensar essa dimensão da insustentabilidade e da falácia do discurso da escassez, como ele é formulado, como ele é trazido dentro desse debate mais tradicional, é exatamente trazendo o exemplo que você nos deu aqui, sabe, Eliseu? A gente fala que a gente está com escassez hídrica e a gente está, ao mesmo tempo, exportando água, né, no formato de soja, nessa dimensão de trilhões de hectolitros de água, né? Pensando assim nessa dimensão, já temos muitos estudos para demonstrar a relação, por exemplo, até em relação à carne bovina também, né? Quantos litros a gente precisa utilizar de água para poder produzir 1 quilo de carne. Então, se você multiplicar as toneladas e toneladas de carne que a gente exporta, a gente está, de alguma maneira, assim, né, também trazendo e exportando água, né, em formato de produtos. Eu falei sobre isso na minha aula de Direito Agrário essa semana e teve um impacto muito grande. Eu acho que isso eu acho que é interessante, a gente talvez pensar em como traduzir socialmente esses conflitos, sabe? Essas dinâmicas para demonstrar o quanto que é contraditório esse discurso, né? Da gente, por um lado, por exemplo, ficar falando fecha sua torneira dentro de casa, né? No debate bem individualizado do consumo de água, consumo consciente de água e tal. Eu tenho pavor, gente, desse debate. Eu confesso para vocês que às vezes até fico meio impaciente mesmo, assim, o consumo consciente de água, toda gota que você economizar aqui na sua casa vai ser importante, fazer sua parte e tal, porque, na verdade, é um discurso que individualiza, despolitiza e, ao mesmo tempo, desloca o debate, né, central, que envolve, por exemplo, a atividade econômico-produtiva do agro-hidronegócio que está pautando esse consumo. Se a gente somar agro-hidronegócio com mineração, a gente teria água para todo mundo e aí ainda sobrava para todos os camponeses para a gente poder, né? Dava para garantir tudo e ainda sobrava e sobrava muito. Então, assim, não é um problema de escassez de água nesse exato sentido. É um problema de disponibilização, de acesso, é um problema político, portanto, né? Nem é um problema
Enfim, então, acho que todo mundo concorda com essa avaliação, vocês sabem mais do que eu, enfim. E no diálogo com Caroline, já vou fechando, eu concordo plenamente, Caroline, a gente tá junto aí na avaliação. Me incomoda um pouco, sabe, às vezes, quando a gente tem um debate com o pessoal que está mais na ponta, trabalhando com os comitês de bacia, por exemplo, ou então, né, que estão na gestão dos recursos hídricos, esse debate não aparece, entende? Eu sei que você pensa diferente, a gente pensa diferente, e a gente acha que tem essa responsabilidade de problematizar, né? Mas é muito difícil, porque fica um raciocínio que é sempre muito tecnocrático, né? Muito estão falando de água, mas poderia estar falando de soja, entendeu? Tipo assim, poderia estar falando, não, quantos hectares de soja, quantos metros cúbicos de água, né? O raciocínio é muito similar, ainda que tenha dentro da legislação aquele direcionamento para o abastecimento, e aí você tem aquela divisão que acaba gerando também um debate sobre a inversão das prioridades legais que eu estava falando, né? Que a gente estava dimensionando. Mas as boas experiências que a gente tem, essas experiências comunitárias, eu acho que elas precisam ser fortalecidas, e a gente vai ter um grande desafio nesses próximos anos, que é como fortalecer sempre as dinâmicas comunitárias sem renunciar ao financiamento, sim. Eu acho que tem que ter um debate, sim, sobre a dinâmica de fortalecimento comunitário, mas também pautando o financiamento. Tem algum Mauro está entrando microfone? aqui. Carolina, você consegue, porque o meu está todo em inglês aqui, eu tenho dificuldade, não estou conseguindo É que colocar ele como... eu não sou mais Eu consegui aqui. anfitriã. Aí, Conseguiu? Beleza, o Eu Mauro está consegui entrando aqui, aqui. beleza. Obrigada. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um debate sobre financiamento, vai ter que fazer um debate sobre fortalecimento das dinâmicas, a gente vai ter que voltar a debater o programa 1 milhão de cisternas, agora não só o programa 1 milhão de cisternas, mas o P1+2, ou seja, as políticas para garantir, né, não só a cisterna para consumo, mas a cisterna para produção, para espalhar novamente essas experiências, essas tecnologias sociais, em especial no Nordeste, mas em todas as regiões. E eu acho que com isso a gente vai criando uma espécie de movimento, sabe, na sociedade civil também, que coloque a pauta da água nesses termos, mas sem dissociar, porque eu acho que é também muito ruim a gente ficar pautando a água como se ela estivesse separada de todo esse processo. Não adianta ter direito à água sem reforma agrária, não adianta ter direito à água sem agroecologia, não adianta ter direito à água sem saneamento básico numa perspectiva popular, não adianta ter direito à água sem discutir, por exemplo, acesso à moradia, né? E por aí vai. E a gente pensar, por exemplo, tanto nas dinâmicas urbanas quanto rurais. Maria de Fátima trouxe, né, esse debate sobre a questão dos planos diretores, que também está pautado por tudo isso, né? Essa lógica tecnocrática também está orientando, às vezes, a construção dos planos diretores, que deveriam ser um instrumento democrático participativo, e que não é. Aí o debate da água fica à parte, né? Como se fosse uma coisa, vamos garantir aqui uma lógica muito particular e muito privatizante, né? Então, enfim, é isso, assim, tem várias coisas que a gente poderia debater, eu fico totalmente à disposição para, né, para a companheirada quiser fazer outros debates e aprofundar esses mesmos debates aqui. Eu queria depois ver como é que eu mando esse material, se vocês quiserem, né, esses roteirinhos que eu coloquei para mandar para vocês. Posso mandar para o Gabriel também, se for o caso, pelo WhatsApp, e ele compartilha com todo mundo, acho que fica mais fácil. E dizer da minha felicidade, assim, de encontrar com vocês, mandando um abraço caloroso aqui do Nordeste, aqui está fazendo bem calor agora, e acho que agora o verão chegou de vez, e chegou também com as esperanças desses novos ares, que a gente precisa, com certeza, comemorar também, sentir um pouco de alívio, combater os golpistas e os fascistas, que isso é nossa tarefa histórica nos próximos anos também, né? Mas também tendo essa noção de que a gente consegue, eu tenho certeza disso, né, que a gente vai conseguir respirar e pautar muitas políticas, porque eu acho que as experiências, inclusive as experiências negativas que a gente teve nos últimos anos, vão nos dar capacidade crítica de nos mobilizar e nos organizar. Então, agradeço demais e fico à disposição, tá bom? Obrigado. Obrigada, Hugo. Passamos a palavra para a Carolina. Gente, queria primeiro agradecer
por esse espaço, por ter a oportunidade de falar com vocês, aprender com vocês, foi muito engrandecedor. Queria dizer que meu interesse em estudar saneamento, abastecimento de água em áreas rurais, ele vem de uma perspectiva também pessoal, assim, que eu sou do interiorzão aqui de São Paulo, morava por uns 10 anos numa cidade chamada... Cidade não, bairrinho de beira de estrada, assim, chamado Gramadão. Meu pai era boia fria e a gente vivia constantemente esses problemas com a água. Então, para pegar água de caminhão-pipa, andar para nascentes, ter contaminação em escola, que causava uma populaçãozinha inteira de crianças ali que sofrer de hepatite. Então, acho que a gente vê esses problemas no nosso dia a dia, na nossa história, no modo como a gente se relaciona com a natureza. E acho que, para fechar aqui, só para retomar algumas coisas que o Hugo disse, que apareceram ali no chat, nas contribuições também, de pensar como a água está ligada, muito ligada à indústria. Assim. Então, é muito comum a gente ver nos alimentos, em produtos, assim, aquela pegada hídrica, que esse produto gastou tantos litros de água. Então, quando a gente leva esse debate sobre sustentabilidade para uma perspectiva muito individual de fecha a torneira enquanto você está escovando os dentes, lava a louça de tal forma. A gente esquece quem realmente está gastando todo isso de água, que tipo de agricultura, que tipo de indústria que está gastando tanta água, para onde está indo a nossa água, o nosso bem comum, né? O que corre, o que devia correr assim e ser de todos. E falando um pouquinho sobre o momento que a gente está passando e o que a gente está tendo que enfrentar assim, sobre o saneamento, sobre a água, queria falar um pouquinho, assim, muito brevemente, sobre esse movimento de privatização que a gente vê no governo Bolsonaro, que o Bolsonaro, na época das eleições, ele estava lá botando na propaganda eleitoral que ele tinha levado... que ele tinha feito um programa de universalização, que ele tinha levado água para o Nordeste, quando a gente vê que, na realidade, ele desmontou o programa 1 milhão de cisternas, ele desmontou os programas de sistema integrado de saneamento rural, só que a lei está lá aprovada falando que a gente vai universalizar o saneamento até 2033. Só que a verdade é que isso não vai acontecer, porque a gente tem esses grandes projetos de concessão, de privatização, que eles estão focando no urbano. A gente fala muito aqui no setor da diferença do filé e do osso. As companhias, as empresas privadas, elas querem o filé, que é o urbano, que é o centro de São Paulo, que é o centro de Fortaleza, que é não sei o quê. E essas áreas rurais, elas ficam completamente negligenciadas. Então, a solução, ela não tem para as áreas rurais, para os assentamentos, para as comunidades quilombolas, para as aldeias indígenas. Ela não está na entidade privada, ela não está só no Estado, ela está na organização popular, né? Então, a gente depende essencialmente disso. A gente precisa que as pessoas estejam organizadas, a gente precisa que as pessoas criem uma relação com a água, de produção de vida. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, assim, de como é essencial para a gente ter água decente, água como direito, água para a nossa saúde, água para a higiene, água para o que quer que seja, para o consumo. A nossa gestão, a nossa participação, porque o Hugo falou um pouco de como essas decisões de agências reguladoras, comitê de bacias, elas são tecnocratas, mas na verdade elas têm muito pouco de técnico, né? Porque o interesse às vezes é voltado para o lucro, porque o conhecimento mesmo tá no que a população que consome, que precisa, que necessita, que sabe qual que é o curso do rio, qual que é os tempos, né? Qual que é o tempo de estiagem, qual o tempo de maior. Isso que é técnico, né? Esse que é o verdadeiro conhecimento. E às vezes a gente não consegue acessar esses lugares de decisão, esses lugares de formulação, de gestão da água.
E é essa mensagem que eu queria deixar, de como é importante que a gente se organize, que a gente esteja junto, de valorizar associações comunitárias, movimentos sociais, e de produzir conhecimento, produzir vida, de manter uma relação com o meio ambiente, com a água, com a terra, que seja mais saudável. E entender que acho que a gente, movimentos, a academia, passou muito tempo estudando terra e água separados, né? E acho que a gente está no momento de entender essas coisas como entrelaçadas, indissociáveis, porque a gente tem que entender que a gente habita territórios que são hidrossociais, que eles têm, a gente precisa enxergar eles pela perspectiva da água, mas a gente precisa enxergar eles pela perspectiva do território, da sociedade e da nossa organização. Obrigada, gente. Muito obrigada, Caroline, por ter compartilhado conosco o seu tempo, o seu conhecimento nesta manhã. Muito obrigada, Hugo, por ter compartilhado conosco também os seus conhecimentos, né? E os desafios que nós temos relacionados à água, mas também a todas as demandas da nossa população, né? Do nosso país. Muito obrigada a todos e todas que participaram desse curso. Só lembrando da lista de presença que está aí, são 70%, 75% que vai receber o diploma de quem tiver participação nas aulas, né? E para terminar, assim, eu gostaria só de lembrar, em forma de agradecimento para os nossos assessores, né? Que nós temos vários desafios. A água é um desafio, né, que nós temos principalmente nesses próximos anos, né? Nos próximos 4 anos, digamos assim, né? Mas que também para a vida inteira. De retomar esse debate, de retomar a nossa vida, de retomar a nossa autoestima, de retomar o nosso espaço enquanto ser humano, de retomar a nossa democracia, de retomar a nossa luta pela terra, pela vida, né? E de retomar os nossos símbolos, como a bandeira do Brasil, que ela foi apropriada ao longo dos últimos 4 anos pela direita reacionária desse país. Então, a gente nem queria usar, nem usava vermelho, aliás, nem usava amarelo, nem azul, nem verde, né? Muito menos a bandeira. É um símbolo nosso, da nossa nação, né? Nós não vamos fazer ela ficar vermelha, nós vamos continuar usando a nossa bandeira vermelha, mas a bandeira do Brasil é essa e é nossa, de toda a população brasileira, né? Então, com esse desafio dos nossos símbolos e da nossa vida e do meio ambiente, a gente queria agradecer vocês por tudo, a todos, aos assessores e aos participantes, e terminar essa nossa aula belíssima que foi nesta manhã. Muito obrigada. Quem quiser ligar a câmera para dar um tchauzinho, fica à vontade. Valeu, Tchau, gente. tchau, Obrigado. cooperada. Muito bom. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Obrigado. Tchau, Falou, gente. Foi um prazer, viu? Bom final de Tchau, semana a tchau. todos. Bom final de semana a todos. Valeu, gente. Boa tarde. Valeu. Bom dia, quer dizer. Zen. Porra do cacete.